Eu achava que controlar meus sonhos era um superpoder. Poder voar, criar mundos. Mas e se algo mais estivesse esperando lá? Algo que você não pode controlar. A liberdade virou uma prisão. Você realmente quer entrar na sua mente? Comente "ousarei" e veja se você tem coragem. Olá, desbravadores da mente e do terror. Sejam bem-vindos de volta aos Sussurros da Meia-Noite, o seu portal para os mistérios que a mente humana mal pode conceber. Hoje, não vou apenas contar uma história de terror. Eu vou te levar para dentro da minha história, a mais arrepiante que vivi, em um lugar onde o terror se manifestou através da minha própria consciência, o universo dos sonhos lúcidos. Minha fascinação por sonhos lúcidos começou inocentemente. A ideia de ser o arquiteto de mundos fantásticos enquanto dormia era irresistível. Li livros, assisti a documentários, pratiquei todas as técnicas. Diário de sonhos, testes de realidade durante o dia. A princípio, nada. Meus sonhos continuavam caóticos e esquecíveis. Mas eu persisti. Até que uma noite, me vi andando por uma rua familiar, mas com um céu de um roxo impossível e as casas tortas como em uma pintura surrealista. Algo em mim estalou. Isso não é real. Eu estou sonhando. A clareza me atingiu como um raio. Era como se uma névoa densa tivesse se dissipado e eu podia ver cada detalhe, sentir cada textura. Eu estava lúcido. A euforia foi imediata. Gritei de alegria no meio daquela rua onírica e, com um pensamento, saltei para o céu. A sensação de voar era indescritível. O vento no meu rosto, as nuvens parecendo algodão. Eu criei cidades flutuantes, explorei paisagens de outro mundo. O poder era embriagador. Por semanas, minhas noites se tornaram aventuras épicas, um refúgio da rotina monótona do dia a dia. Eu era o deus do meu próprio universo, invulnerável, ilimitado. Mas então, as coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes. Eu tentava criar uma flor e ela parecia murcha, com espinhos. Tentava conjurar um amigo e ele surgia com olhos vazios, parado, apenas observando. Eu ignorava, atribuía falhas no meu controle. Até que em um sonho, eu estava construindo um castelo magnífico, com torres que tocavam as estrelas. De repente, uma rachadura surgiu na parede. Nada demais, eu pensei. Tentei consertar com a mente, mas a rachadura se espalhou, como uma teia de aranha, crescendo, distorcendo o cenário, e de dentro dessa rachadura, um sussurro. Fraco no início, depois crescendo, chamando meu nome. Não era minha voz. Não era a voz de nenhum dos meus personagens de sonho. Era uma voz antiga, gutural, que parecia vir das profundezas de um abismo. O castelo começou a desabar, e eu, embora lúcido, me senti paralisado pelo medo. O controle que eu tanto dominava se desfez como areia entre os dedos. A escuridão da rachadura engolia a luz e eu senti um frio gelado, me atingindo mesmo sabendo que era apenas um sonho. Eu não estava sozinho naquele universo que pensei ser meu, e o que estava lá não parecia amigável. Minha aventura nos sonhos se transformou numa fuga desesperada. O que eu encontrei naquela rachadura me mostrou que existem coisas que a mente pode criar e coisas que ela deve manter seladas. Você não vai querer perder o que me perseguiu na noite seguinte. Na noite seguinte, eu tentei evitar ao máximo entrar em um estado de lucidez. O medo daquela voz, daquela presença na rachadura, ainda ecoava em minha mente desperta. Mas, ironicamente, foi em um sonho que se iniciou como um refúgio que o terror me alcançou novamente. Eu estava em uma praia ensolarada, as ondas quebrando suavemente na areia dourada. O céu era de um azul vibrante, salpicado por nuvens brancas e fofas. Uma paz quase palpável me envolvia. Estou seguro aqui, pensei. É só um sonho bom. Mas a familiaridade com a sensação de lucidez logo me invadiu. Eu sabia, no fundo, que aquele paraíso era uma construção da minha mente. Relutantemente,
Comecei a explorar. Caminhei pela areia, sentindo os grãos quentes entre os dedos dos pés. O mar tinha um brilho cristalino e eu podia ver peixes coloridos nadando perto da costa. Tentei me convencer de que a noite anterior havia sido apenas um pesadelo isolado, uma aberração dentro do meu mundo onírico. Foi então que eu ouvi, longe, quase abafado pelo som das ondas, o sussurro. A mesma voz gutural, arrastada, que eu ouvira na rachadura do castelo. Meu coração começou a acelerar. Olhei em volta, procurando a origem do som. A praia parecia deserta, a não ser por algumas gaivotas voando no céu distante. O sussurro se intensificou, parecendo se aproximar. Já não era um murmúrio distante, mas algo mais nítido, carregado de uma intenção fria e ameaçadora. Eu tentei voar, escapar para o céu, mas minhas pernas pareciam presas à areia. Uma força invisível me mantinha no chão. O medo se transformava em pânico. Eu estava lúcido, sabia que podia tentar mudar o sonho, mas minha mente parecia bloqueada, paralisada. A voz ficou ainda mais alta, agora soando diretamente atrás de mim. Me virei bruscamente e lá estava. Não a figura amorfa da rachadura, mas algo mais definido, embora ainda envolto em uma escuridão que parecia engolir a luz ao seu redor. Era uma silhueta alta e magra, com membros longos e desarticulados. Seus olhos eram apenas 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão do seu rosto. Não precisei de palavras para entender sua intenção. Era perseguição pura, uma caçada dentro do meu próprio sonho. Comecei a correr pela praia. A criatura logo atrás de mim, sua respiração áspera e sibilante ecoando no ar. Olhei para o mar, desesperado por uma saída, mas as ondas pareciam mais escuras, mais agitadas. Eu sabia que precisava acordar. Tentei me forçar a abrir os olhos, tentei me mexer na cama, mas meu corpo parecia pesado, inerte. Eu estava preso dentro do pesadelo lúcido, sendo caçado por uma criatura que parecia ter se originado das profundezas do meu próprio subconsciente. A liberdade que os sonhos lúcidos me proporcionavam havia se tornado a minha maior armadilha. A perseguição continuou, me levando para além da praia, para um cenário ainda mais aterrador. A cada passo a criatura se aproximava, e o medo de ser alcançado se tornava insuportável. A perseguição pela praia se desfez, ou melhor, se transformou. O cenário mudou drasticamente. A areia deu lugar a um labirinto de corredores escuros e úmidos, como se eu estivesse em um porão infinito com paredes de pedra que exalavam um cheiro de mofo e decadência. A criatura, aquela silhueta com olhos vermelhos, estava ainda mais perto. Seus passos não faziam som, mas eu sentia a sua presença gélida a cada virada de corredor. Eu estava lúcido, gritava para mim mesmo dentro do sonho: "Acorda! Acorda!" Mas meu corpo real parecia paralisado na cama. Eu tentava mover meus dedos, balançar a cabeça, qualquer coisa para romper o ciclo, mas é inútil. Era como se minha consciência estivesse presa naquele pesadelo e o eu real um mero observador inerte. A liberdade do sonho lúcido havia se tornado a mais cruel das armadilhas. Os corredores se tornaram mais estreitos, as paredes pareciam se fechar, o ar ficava pesado, dificultando minha respiração. A criatura não corria, ela flutuava, seus olhos vermelhos fixos em mim, uma promessa silenciosa de um fim terrível. O que era aquilo? Uma manifestação dos meus medos mais profundos? Ou algo que os sonhos lúcidos, ao abrir portas para o subconsciente, também abriam para algo externo? Essa dúvida me consumia mais do que o próprio medo. Cheguei a uma bifurcação. Um corredor à esquerda, outro à direita, ambos idênticos na escuridão e no cheiro de morte. Senti uma mão gélida tocar meu ombro. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era a mão da criatura, mas algo mais. Uma voz sussurrou no meu ouvido, uma voz que parecia ser a minha própria, mas distorcida, cavernosa. "Não há saída. Você
está preso aqui, para sempre. Desespero puro. Caí de joelhos no chão úmido e frio. Eu estava exausto, a mente em frangalhos. A criatura se aproximou, sua silhueta alta pairando sobre mim. Eu não conseguia mais lutar, nem tentar acordar. Era o fim. Eu seria consumido por aquela coisa, preso para sempre em uma prisão construída pelas minhas próprias expectativas de liberdade onírica. E o mais aterrorizante, era um pesadelo do qual estava perfeitamente ciente. Mas, de repente, uma luz fraca surgiu. Não era do corredor, mas de dentro de mim, uma espécie de instinto primordial de sobrevivência. Eu não sabia o que aconteceria se aquela criatura me alcançasse, mas a ideia de permanecer ali, preso naquele inferno lúcido, era insuportável. Eu precisava tentar mais uma vez. Eu sabia que o confronto final era inevitável. Meu último recurso estava em jogo. E o que eu tentaria fazer para escapar seria a coisa mais desesperada da minha vida. Você vai descobrir se consegui escapar das garras daquela criatura e o que isso custou à minha mente. Caído naquele corredor úmido e escuro, com a silhueta da criatura se agigantando sobre mim, o desespero tomou conta. Eu estava lúcido, mas paralisado, uma presa consciente no meu próprio pesadelo. A voz cavernosa ainda ecoava. Você está preso aqui, para sempre. Mas aquele leve brilho de luz, aquele instinto de sobrevivência, me deu uma última ideia. Uma ideia insana, mas talvez a única chance. Eu não podia lutar contra a criatura. Não podia mudar o cenário. Não podia nem mesmo acordar. Mas eu tinha lido sobre isso, uma técnica extrema, um último recurso para quando tudo mais falha em um sonho lúcido. A morte onírica. A ideia é que, ao aceitar a morte dentro do sonho, a mente pode ser forçada a um reboot, a um despertar forçado. Era um salto no escuro, pois a sensação de morrer, mesmo em sonho, é aterrorizante. Com a criatura a centímetros de mim, estendendo seus membros longos e disformes, eu cerrei os olhos no sonho. Concentrei toda a minha vontade não em lutar, mas em me render. Não a criatura, mas a ideia do fim. Eu visualizei um salto, uma queda infinita. Senti o frio da criatura me alcançando, mas antes que ela pudesse me tocar, eu me lancei para trás, para o vazio, para o nada. A sensação foi imediata e avassaladora. Um vácuo, um puxão violento, como se minha própria consciência estivesse sendo sugada por um buraco negro. Não havia dor, mas uma completa e absoluta desintegração de tudo o que eu era. O som sibilante da criatura, o cheio de mofo, a visão dos olhos vermelhos. Tudo se dissolveu em um turbilhão de escuridão e silêncio. Por um instante, não ouvi eu. Apenas o vazio. Então, com um sobressalto, meus olhos se abriram. Eu estava na minha cama, encharcado de suor, o coração batendo descontroladamente como um tambor de guerra. O quarto estava escuro e familiar. O cheiro de casa, a ausência do morfo. Eu estava de volta. Eu havia escapado. Mas a experiência me deixou uma marca. Uma cicatriz invisível na minha psique. Eu sobrevivi àquela noite, mas algo mudou em mim. O fascínio pelos sonhos lúcidos, que antes era uma busca por poder e aventura, agora se misturava a um respeito profundo e um certo temor. Eu aprendi que, ao abrir as portas do subconsciente, podemos não apenas encontrar um universo de infinitas possibilidades, mas também os terrores que residem nas profundezas da nossa própria mente. Ou talvez, algo que vai além dela. Desde aquela noite, raramente tento induzir a lucidez intencionalmente. Quando acontece, sou cauteloso, explorando com uma reverência que antes eu não tinha. Eu entendi que nem toda porta deve ser aberta e que algumas liberdades vêm com um custo alto. O mundo dos sonhos, que eu pensava dominar, me ensinou uma lição de humildade e terror. E assim termina minha história sobre o despertar no pesadelo.
Uma experiência que me ensinou que, por trás da maravilha dos sonhos lúcidos, existe uma escuridão que espera para testar os limites da nossa sanidade. Se você se arriscaria a entrar em seu próprio subconsciente depois de ouvir isso, deixe seu like e inscreva-se no canal Sussurros da Meia-Noite para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo segredo da mente ou do universo surgir. E agora, me diga nos comentários, você ainda quer ter sonhos lúcidos? Ou a ideia de ter uma perseguição dentro da sua própria mente é demais para você? A escuridão sempre espera.